Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma produção do Estadão Blue Studio no 6º Congresso Internacional de Educação Parental Maior sobre o assunto da América Latina. Eu sou Camila Silveira, jornalista, e no episódio de hoje eu converso com Yara Mastini, que é neuropsicóloga, escritora e referência em livroterapia, para uma conversa sobre como os livros infantis podem melhorar a relação com os filhos. Yara, muito obrigada pela presença. É um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço estar aqui, ainda mais para falar sobre um tema que enche meu coração. Ah, com certeza, é um tema super importante. Sim. E quando a gente fala em conexão com crianças, muitos pais e mães têm dificuldade, né, de saber como começar essa conexão. E o livro pode ser uma boa ponte, né? E como que funciona? Como essa ponte opera? E qual que é o papel do livro, né, nesse contexto? Como ele pode melhorar vínculos, relações? O livro infantil ele deve ser utilizado como essa ferramenta de união, de ensinamento, de conexão. Por quê? Primeiro, quando eu pego um livro infantil e leio uma história, eu estou me aprofundando, trazendo um novo tema, promovendo ali um ensinamento mesmo sobre um novo conteúdo, mas tem coisas por trás desse livro que a gente vê até como uma forma mais terapêutica. Por exemplo, quando eu falo para uma criança pequenininha, uns 4 anos, filho, vai escovar o dente, vai vir um bichinho no seu dente, se você não escovar o dente, fazer um buraquinho, nunca veio, né? É algo que ele nunca viveu, então ele não consegue internalizar. Quando eu trago a história do Joãozinho que não escovou os dentes, aí foi um bichinho lá, muitas vezes a criança faz uma habilidade que chama associação. É muito mais difícil internalizar do que associar. Então ele vê o livro e fala: mãe, mas eu escovo, porque ele consegue compreender de uma maneira diferente. Ele olha, associa e depois internaliza. Se eu só falo para ele internalizar sem um recurso concreto, é mais difícil, não é efetiva essa comunicação. Então a gente tem vários recursos também para trabalhar funções executivas, esse desenvolvimento integral da criança, utilizando as histórias através do livro. Fica mais fácil para visualizar, né? Isso, para visualizar, para compreender e não julga. Porque quando eu falo, faz isso, você não faz, eu estou emitindo um julgamento. Quando eu demonstro uma história, uma terceira pessoa, algo que é fora dele, é mais fácil dele se conectar, porque ele não está se sentindo julgado. Quando a gente se sente julgado, e isso acontece desde quando a criança é pequenininha, 3 anos, ela já vai falar isso, já, né, vai pensando, conforme a idade vai aumentando, entende muito mais ainda de forma efetiva esse julgamento. E o livro não, ele traz de uma forma leve aquela história e ele promove de fato essa conexão. E prende mais atenção também, né? Prende mais atenção. E a gente pode trazer também contextos do nosso dia a dia. Quando a criança ainda não é alfabetizada, a gente pode incrementar aquela história, trazer recursos que precisa fazer com que ela entenda, ler as ilustrações além da história em si. Acho que é até uma boa habilidade da mãe cada vez ficar mais criativa, né? Sim, isso que eu ia até te perguntar. Como abordar também temas difíceis, às vezes, né? Medos, luto, por exemplo. Também como pode ajudar a tocar nesses temas mais sensíveis? Como essa leitura, os livros também podem ajudar em relação a isso? Porque quando eu trago que um outro personagem teve uma outra vivência e às vezes, por exemplo, luto, a gente fala da gatinha que faleceu, né? Para fazer essa associação, essa conexão, eu trago esse tema de forma mais leve, com ilustrações que abraçam a criança, com essa questão da empatia. Outra criança também passou por isso e conseguiu sair dessa situação ruim. Então, eles ajudam muito para trazer esses temas socioemocionais. E acho que até mesmo para você compreender as emoções. Hoje a gente tem cada vez mais livros chegando no Brasil sobre emoções. Esse trabalho, eu faço um trabalho também de curadoria para uma editora infantil, então a gente viaja para fora, vê os livros que estão em destaque e aí eu faço essa análise do que é importante na parte socioemocional para trazer para o Brasil, para não ser só uma história, mas uma oportunidade de se olhar, de olhar para dentro, de ensinar a criança as emoções, porque hoje no desenvolvimento infantil a gente fala muito sobre a necessidade da autorregulação.
Então, para eu ter uma autorregulação, que é eu entender que eu estou com medo e saber o que eu, né, devo fazer com essa emoção, eu passo por 3 steps. O primeiro, identificar as emoções. Por isso que a gente tem vários livros hoje falando sobre o que é o medo, o que é a tristeza, que a raiva também é importante. Depois que eu identifico, eu começo a ver como essa emoção atua no meu corpo. Então, quando eu tô triste, eu fico mais quietinho, eu quero ficar num cantinho, para depois o terceiro step ser o gerenciamento. Então, como agora que eu sei como essa emoção age no meu corpinho, eu posso lidar com essa situação desagradável ou não. E pegando esse gancho, eu também queria abordar, gostaria que você falasse como que também esse vínculo, essa aproximação por meio dos livros, fortalece a relação com pais e mães, essa proximidade, porque muita gente também relata que não tem tempo. E talvez essa pode ser uma oportunidade boa de aproximação, de vínculo e de conexão, certo? E eu vejo isso mesmo, assim, famílias que são bem atarefadas, não só porque querem, às vezes tem uma dinâmica familiar mais corrida mesmo, mas conseguem ter aquele tempo na hora de dormir, de colocar a criança, né, para descansar. Pego um livro, leio uma história, promovo essa conexão, essa reflexão. Acho que é um momento que eles têm que ampliar mesmo, até para estar juntos. Mas não leia só o livro. Aproveite esse momento para refletir sobre a história. O que você achou? Qual foi a parte mais legal? Fazer um diálogo, promover um diálogo com perguntas é muito bacana para você tanto entender qual é a compreensão da criança sobre aquele assunto, mas também trazer um pouco, né, do que você pensa, do seu ensinamento, dessa troca de uma história que já traz ali um contexto, às vezes até já terapêutico. Sim, mas há também uma questão que envolve a leitura, de que muita gente diz, não tenho jeito, não sei ler muito bem, de uma forma muito atraente, muito atrativa. Isso realmente importa? Ou importa mais aquele momento ali de vínculo, de aproximação, de proximidade? Não, eu acho que a gente vai treinando, é um treino. Eu sempre gosto de perguntar para as mães e já aproveito até para estender essa pergunta para você, Camila. Mas hoje, depois que a gente se torna mãe, você acha que a sua criatividade aflorou mais? Você se tornou mais criativa? Com certeza, né? Mudou muito para mim, melhorou bastante. A gente entra no mundo da criança para trazer um pouquinho desse mundo pra gente, dessa ludicidade. E o livro infantil, ele promove isso. Eu dou bastante aula também, participo de pós-graduação e eu sempre falo, quer desenvolver a criatividade? Leia um livro infantil por dia, porque ele traz mundos diferentes. E às vezes você lê um livro infantil e fala, meu Deus, isso daqui não é para criança, essa história é para mim, tá pegando ali, né, o meu coração. Tem um livro que ele chama O Homem que Amava Caixas. E é um livro assim que esse pai tem uma dificuldade de transmitir como ele ama esse filho. E através desse livro você começa a falar, nossa, é difícil a gente demonstrar o nosso amor. Será que no dia a dia, na minha correria, sair para trabalhar, voltar, eu tô conseguindo fazer com que o meu filho se sinta amado? Então são histórias que eu falo, esse livro parece que não é infantil. É pro pai, né, ser acolhido, para ele conseguir perceber. Isso aconteceu também no livro que eu escrevi, que chama Para Norberto Tá Tudo Certo, que é um tatuzinho e ele passa por diversas situações e vai quebrando algumas crenças. Então tá tudo certo sentir tristeza, tá tudo certo receber um não, isso ajuda na educação. E eu acho que no fundo eu escrevi esse livro com uma necessidade dos pais entenderem, compreenderem essa troca, esse vínculo com os filhos, né, nesse momento da leitura em conjunto. Yara, você perguntou sobre a criatividade, né? E não é também só o livro mesmo que proporciona isso, contar histórias. Eu gosto de fazer também um exercício antes de dormir de elaborando, criando a narrativa, mesmo como você até sugeriu no começo. E eu queria também aproveitar para te perguntar qual que é o impacto disso no comportamento da leitura, desse momento de livros, de contar histórias, no comportamento para reorganizar emoções. O que você percebe na sua trajetória, até lidando com crianças,
O que isso muda? A criança que ela começa a ter o contato com o livro, ela começa a se identificar para ser, né, aquela construção de virar uma leitora. Quando a gente é um leitor, a gente tem o quê? Mais paciência, a gente se programa, a gente cria, né? Porque o livro muitas vezes, conforme a criança vai crescendo, não tem tantas figuras. Então você vai criando cenários, você trabalha muito mais a sua rede neural. O livro ele é uma ferramenta mesmo de desenvolvimento, não só da história, mas um desenvolvimento corporal. Hoje, se uma pessoa falasse assim, Yara, o que eu faço para promover um bom desenvolvimento do meu filho? Eu ia falar, use os 5 sentidos. Né? Observe, e a gente consegue observar o livro, as letras, as cores, cheire, ouça o som de virar a página. A gente só não consegue o sabor ali no momento do livro, mas é um conjunto. Então, se eu utilizo mais que um sentido, eu consigo construir esse caminho neural, eu vou fortalecendo a rede neural da criança. E hoje a gente tem poucas crianças que conseguem muitas vezes ler livros mais longos, porque não tem o hábito, porque não tem o cérebro preparado, não está acostumado, precisa, é como se fosse uma ginástica mesmo, para eu sair correndo, eu preciso fortalecer os meus músculos. Então eu preciso ser exemplo para essa criança, para ela conseguir se desenvolver, porque eu crio, né, essa oportunidade de criatividade, de resiliência, de continuar até chegar ao final, de paciência no mundo tão corrido. Então ele traz inúmeros benefícios ali para o desenvolvimento integral da criança. E quando a criança, você falou um pouco sobre isso, mas e quando a criança ela não quer esse momento, resiste, está acostumada, a gente vive num mundo com muitos estímulos, telas, né, muitas imagens, luzes. O que fazer para atrair, para prender a atenção? Quais são as dicas práticas para esse momento? A gente tem que pensar como se fosse uma escada. Então, o degrau 9 é a criança já chegar, pegar o livro e falar, mamãe, quero esse hoje. Ter a vontade de ler. Mas eu tenho alguns degraus antes para subir. Então, primeiro, se a criança já tem uma resistência, peguem temas que a criança já goste. Gosta de heróis? Traga livro de heróis. E quanto mais agitada é a criança, traga livros que ela tem que fazer uma ação naquele livro. Livros que abrem a aba, sabe? Aqueles livros que a gente está lendo e fala, olha, vamos ver o que acontece. Pede para a criança abrir. Livros com movimento, que tem roletas. Livros que tem... Existem até livros brinquedos. Tem um livro que você dá a corda e o carrinho vai andando no livro. E aí você fala, olha, passou pela borboleta azul. Onde está essa borboleta? E você pede para a criança procurar a borboleta. É criar esse hábito. Então, primeiro, se ela é uma criança que é muito enérgica, traga um livro com energia. Ela vai participando, aos poucos vai diminuindo o estímulo, pergunta, faz questionamento durante a história. Você tá vendo uma flor amarela? Para ver que ela tá interessada, para ela sentir parte ali da história. E tudo isso vai promovendo, né, essa conexão. No consultório, em todas as sessões que eu tenho com as crianças, eu utilizo o livro infantil. E às vezes até com adultos, nessa educação parental, porque o livro ele é nostálgico, ele envolve a gente, ele promove essa reflexão. E eu tenho exatamente esse modelo de crianças que falam, livro não. Passa 6 meses de terapia, as mães falam, meu Deus, Yara, eu não aguento mais comprar livro, eles pedem, eu empresto, eles trazem, sabe? E muda essa relação. Sim. É um processo de aprendizagem. Excelente. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente a gente está aqui no 6º Congresso Internacional de Educação Parental. Tem falado muito, né, nas palestras, a questão do uso de telas, a gente já conversou aqui com outros especialistas sobre esse assunto. E o que os livros oferecem, de maneira rápida e sucinta, o que os livros oferecem que nenhuma outra ferramenta pode oferecer? Eu acho que ele oferece esses recursos da gente imaginar, da gente criar, de ter essas habilidades de paciência, de atenção, de raciocínio. Mas para poder fechar, eu acho que é importante assim, a gente olha muito para a criança lendo e quer que a criança leia e traz um livro à noite, mas esses pais estão lendo? Então sempre, relação de pais e filhos, o que mais fica é o exemplo.
O pai é o exemplo, a mãe é o exemplo. Então pegue você um dia um livro, pegue um livro infantil do seu filho para ler na frente dele, sem chamá-lo, só para ser o exemplo. Isso conecta mais do que às vezes você querer trazer ele para aquela ação. Sabe? Se mostre um leitor que você terá leitor na sua casa. Ai, que ótimo, adorei. Muito obrigada, viu, Yara, Eu pela que agradeço. sensibilidade, pelas dicas, por mostrar que gestos simples podem ser transformadores, né? É isso, gestos simples transformam o mundo. Ótimo, excelente. Obrigada mesmo. Obrigada. E muito obrigada também a você que nos acompanhou e até a próxima conversa. Tchau!